Então, vamos falar do poder do ozônio, né? É uma palavra forte, né? O poder, né? O poder do ozônio. E realmente, é o que ele tem feito aí na saúde e na vida das pessoas nesses 15 meses que eu conheci o ozônio e a Ozox, então é real, né? Ele tem poder de restaurar vidas. E é o mesmo ozônio que está protegendo a Terra. E a grande maioria das pessoas apenas ouviram falar da camada de ozônio, tá? A descoberta do ozônio, é bom você entender aqui, eu vou falar um pouco cronologicamente aí, trazendo as informações do ozônio para até chegar aos dias de hoje. Ele foi descoberto em 1840, né, por um pesquisador, Dr. Christian Friedrich. O que que ele observou? Olha só, um odor diferenciado, característico de quando o oxigênio ele era submetido a uma descarga elétrica de 15 mil volts, né? E aí ele descobriu que, né, tinha um cheiro diferente, que era ozônio. O primeiro aparelho gerador de ozônio foi criado lá em 1857 por um físico, aí, o doutor Werner von Siemens, que é o fundador aí da Siemens, uma empresa multinacional que está no mercado até hoje. Então, ele desenvolveu aí um gerador, ele é de alta frequência, que gera ozônio, a partir então da dissolução dos átomos do oxigênio, que o átomo a molécula do oxigênio é o O2, por meio de uma descarga elétrica então específica, como eu falei, de 15 mil volts. Aí começou. A utilização do ozônio em larga escala, vamos dizer assim, iniciou na Primeira Guerra Mundial, porque na Primeira Guerra Mundial não tinham os antibióticos. Então, lá em 1914 a 1918, os médicos usavam ozônio para tratar as feridas dos soldados, e com isso evitando muitas e muitas amputações. Já na Segunda Guerra Mundial entrou os antibióticos, mas olha o poder do ozônio, né? Porque ele é altamente cicatrizante. E essa frase aqui, olha só, eu coloquei na apresentação, acho muito interessante. Diz o seguinte, ó, que o ozônio é a maior descoberta da química moderna. Quem falou? Um prêmio Nobel de Física lá em 1938, frase dita então por Enrico Fermi. Ele é um dos físicos italianos mais respeitados a nível mundial, tá bem? Vindo para o Brasil, né, em 2006 foi fundada a ABOSC, que é a Associação Brasileira de Ozonioterapia, justamente para quê? Com o objetivo de legalizar a ozonioterapia e capacitar os profissionais a nível Brasil. E de 2006, são 19 anos, até hoje, muita coisa já aconteceu. A nível mundial, foi aprovada a Declaração de Madrid, lá em 2010, como uma referência de aplicabilidade das abordagens terapêuticas para uso do ozônio a nível mundial. Então, até para quem quer buscar mais informações, na Declaração de Madrid você pode saber mais a respeito dos benefícios do ozônio a nível mundial. No Brasil, em 2015, o Conselho Federal de Odontologia ele regulamenta a prática da ozonioterapia para os cirurgiões dentistas. Então, muitos dentistas hoje usam a ozonioterapia para tratamento de canal. Em 2018, o SUS, tá, ele inclui, então, a ozonoterapia entre mais 10 práticas integrativas complementares de saúde. Hoje são 29 práticas integrativas. Inclusive, nós temos o link ali, se alguém gosta e quer saber mais, buscar saber quais as práticas integrativas estão, e lá está também para você confirmar a ozonoterapia, você pode estar solicitando e a pessoa que está te apresentando, te convidando para conhecer mais aos OX hoje, tá? Em 2023, há mais ou menos um ano e 8 meses atrás, então foi sancionada a Lei 14.648, onde autorizou a ozonoterapia como um procedimento de caráter complementar. Por quem? Por profissionais de saúde de nível superior, onde eles têm que estar inscritos nos seus respectivos conselhos de fiscalização profissional. Então, em 2023 foi sancionada a Lei 14.648, ok? Um giro pelo mundo para você entender, porque os benefícios eles se expandem, né? Hoje são mais de 80 países que usam
o ozônio ou a ozonioterapia. Estados Unidos são 23 estados que praticam a ozonioterapia. Cuba, todos os hospitais, e eles fomentam o estudo, né, da ozonioterapia também. E na Espanha, gradativamente sendo incorporada aí nos hospitais públicos. E eles utilizam também a ozonioterapia complementar para tratamento de câncer na Espanha. E na Itália, eles recomendam, é recomendado pelo governo, para tratamento de hérnia de disco e lombalgias. Na Itália, são mais de 60% das cirurgias de hérnia de disco que são evitadas, utilizando então a ozonioterapia. E na Alemanha, os seguros de saúde, eles pagam tratamento desde 1980. E anualmente milhões de pacientes são tratados com ozonioterapia. Anualmente, são milhões. Então, é usado em larga escala. Rússia, Ucrânia também é aprovado pelo Ministério da Saúde. E na Grécia, então o governo ele remunera todos os procedimentos referentes à ozonioterapia. É um pequeno giro aí de alguns países, né? A maioria deles países de primeiro mundo, menos Cuba, sabemos por quê, né? Então, como o ozônio é formado? É bom você entender, quem não tem o conhecimento ainda, como então o ozônio é formado. O ozônio é formado quando a molécula de oxigênio, que é o O2, são dois átomos de oxigênio, elas se rompem, através, então, como eu falei, de uma descarga elétrica específica de 15 mil volts, tá? E aí o átomo separado, ele não fica, se junta com outra molécula de oxigênio, que é o O2, formando a molécula de ozônio, que é o O3, como você pode confirmar vendo a figura aí na imagem, né? É a molécula do ozônio, então são três átomos de oxigênio, ok? E o que é então a ozonioterapia? Para você entender, segundo a ABOSC, que é a Associação Brasileira de Ozonioterapia, ela diz que é o tratamento terapêutico para auxiliar na prevenção e combate de doenças através da utilização do ozônio. Então, quer dizer que ele auxilia, quer dizer que ele previne, ele combate doenças e fala-se em mais de 260, como diz aqui nessa frase, ó. A eficácia do ozônio, ou da ozonioterapia, tem sido testada com sucesso em 262 enfermidades. Olha só que frase forte. E nós sabemos, né, e temos visto aí depoimentos e resultados aí de muitas e muitas, se não todas, as enfermidades. Mas eu gostaria que você prestasse atenção aqui agora, porque é importante você entender como é importante nós termos células com oxigênio, né? Levando oxigênio para as células. É isso que o ozônio faz, né? Por quê? O ozônio, ele atua como ele atua nas mitocôndrias, né? E eu vou dar uma explicação aqui para você entender o que são mitocondriopatias. Elas são a base de todas as doenças e as mutações mitocondriais, elas são um importante fator do processo de envelhecimento, de adoecimento e envelhecimento, né? Sabemos que todos gostariam, né? Queremos envelhecer, mas sem adoecer, né? Então, o ozônio ele pode promover o aumento da saturação do oxigênio no sangue, tá? E na microcirculação, contribuindo então para a normalização dos processos de oxidação, oxidação que ocorrem nas cadeias respiratórias das mitocôndrias, otimizando então a formação de ATP através da indução do aumento do ciclo respiratório. Muito bem, vamos dar uma explicação resumida para você entender. Em outras palavras simples, o ozônio ele vai aumentar a capacidade de utilização do oxigênio pela célula. Então, se ele aumenta a capacidade da célula utilizar oxigênio, nós estamos levando mais oxigênio para as células, consequentemente, nós teremos células saudáveis. Mas vamos explicar aqui para quem não tem o conhecimento, que não é da área, o que são então as mitocôndrias. Elas são organelas celulares e elas geram energia química para as células, sendo conhecidas como a usina de energia das células. Ou seja, seria como você ter uma usina de energia levando oxigênio para as células. E qual é a função? Tá? As mitocôndrias, elas são responsáveis pelo processo de respiração celular. Olha aí, repetindo novamente. Responsáveis pelo processo de respiração celular
quebrando as moléculas de combustível e gerando ATP, a moeda de troca de energia para as células. Resumindo para você entender, ATP é a sigla para adenosina trifosfato, uma molécula que atua como a principal fonte de energia para as células vivas. Olha só, ela é uma molécula que atua como principal fonte de energia para as células vivas. E nós sabemos que se as células morrem, né, nós temos um corpo com doenças. E se nós temos células vivas, células com oxigênio, nós temos um corpo saudável. Resumindo, para você entender o que eu quis transmitir para você, nessa frase, falada por Dr. Otto Warburg, ele foi Nobel de Medicina lá em 1931, tá? E ele diz que toda célula cancerígena, ela começa com distúrbio da utilização do oxigênio nas mitocôndrias. Então, toda célula privada de oxigênio, ela se torna cancerígena. Lembra que eu falei lá no início? Envelhecer com saúde, mas não envelhecer com doenças. Então, o que que o ozônio faz? Ele capacita, ele aumenta o oxigênio para as células, ok? Mas vamos adiante. Mais informações importantes sobre o ozônio, tá? O ozônio é mais potente germicida que você tem conhecimento. Para você ter uma ideia, ele é 100 vezes mais potente que o cloro. Olha só, 100 vezes mais e 3.120 vezes mais rápido. Além de ser ter alta capacidade oxidante. Então, ela é uma molécula o ozônio altamente oxidante. E também é um gás natural, ele é capaz de remover então odores, ele destrói vírus, bactérias, fungos, então ele deixa você protegido contra os inimigos invisíveis, o que está no ar que a gente não vê, que são mais perigosos que os visíveis, né? Os visíveis a gente pode desviar e correr deles, mas os invisíveis, infelizmente não, a não ser que você tenha um Ozoxar na sua casa, tá? Mais informações importantes também, então, sobre o ozônio. Além do que eu falei, né, 262 enfermidades. Algumas delas aqui, ó, como, por exemplo, regeneração e revitalização, aumenta a tua performance física, previne, né, trabalha na prevenção, terapias, lesões de pele, feridas, muitas pessoas com feridas têm sido restauradas, micoses, doenças virais, bronquite, reações asmáticas, rinite aguda, alérgicas, melhora o nosso sistema imunológico, diabetes, regula e muitas outras enfermidades. Como eu falei, são mais de 260, ok? Então, o seu ambiente com ozônio, o que que vai acontecer? Ele vai proporcionar um ar agradável, uma boa noite de sono, especialmente, eu sempre digo que se nós conseguir levar um sono melhor e restaurar o sono dos brasileiros, nós já estamos restaurando a saúde de muitas e muitas pessoas, porque no decorrer a gente nas apresentações percebe que muitas e muitas pessoas não têm dormido tão bem e acabam tendo que tomar remédios para dormir. Então você pode estar daqui a pouco eliminando e tendo melhores noites de sono. Também ele elimina, então, odores desagradáveis, cigarro, mofo, animais domésticos, né? Aqueles cheiros desagradáveis também. Ele elimina bactérias, fungos, vírus, sanitizando seu ambiente com eficácia, tá? E também preventivo contra diabetes, como eu já falei, ó, infecções respiratórias, esgotamento físico, muito mais disposição e energia. Isso eu sinto eu falando, eu sei que muitos têm esse depoimento. Aumenta a capacidade circulatória, evitando cãibra, dores musculares. Muitos depoimentos de pessoas que tinham dores que não conseguiam, né, através de remédios. E aumenta as defesas do organismo, imunidade, evitando aquelas doenças oportunas que estão aí no ar, né, que a gente sabe, então o ozônio pode evitar. Para dar continuidade aqui falando, então, o que nós temos, então, para oferecer dentro dos benefícios do ozônio. Temos a Ozox, que tem um aparelho diferenciado, único no Brasil, você vai entender até a final da apresentação. E aqui eu vou estar rodando, antes de eu falar, o vídeo da empresa, presta atenção para você conhecer um pouquinho aí a estrutura da empresa.
Como contribuir para uma sociedade mais saudável e segura nas próximas gerações? O mundo constantemente nos prova que todo momento que vivemos precisa do seu próprio cuidado. Ou um toque a mais de pertencimento. É tão bom segurar a mão de quem amamos, carregando a leveza de estar bem. Pois somos estimulados a confiar no que nos protege desde pequeno, e isso nos faz feliz. E quando nossa qualidade de vida se torna prioridade, o que resta são as boas surpresas. Porque compartilhar o bem é uma das melhores formas de se viver. E foi com esse sentimento que a Ozox conquistou a mais expansiva rede de distribuição de ozônio. Há mais de 10 anos, entregamos soluções de saúde e proteção coletiva à base de um recurso natural. Com uma equipe verdadeiramente sincronizada e profissionais engajados com nossos valores, buscamos a excelência em todos os nossos processos. Desde o primeiro contato com a marca, passando pela apresentação das nossas soluções, do despache à entrega dos produtos, até a assistência e atenção especial do pós-venda que só a Ozox tem. Contamos com uma tecnologia de ponta que é fabricada em território brasileiro e criteriosamente testada pelas mãos da própria engenharia. E uma logística planejada para atender às mais complexas demandas nacionais e internacionais. Abrimos portas para o empreendimento seguro e, com uma gestão atenciosa, investimos diariamente em treinamento e capacitação. Entregando soluções para casas, escritórios, consultórios, oficinas, escolas e indústrias, temos a visão de levar cada vez mais longe os benefícios do ozônio. Através de produtos certificados com comprovação científica que transformam vidas e dão um novo significado para o que é cuidar do próximo. Porque nossa felicidade é a saúde e a segurança diária da sua família. E isso nós fazemos com muito primor. Viva melhor. Viva Ozox. Viva melhor, viva Ozox, né? Essa empresa, então, situada em Maringá, no Paraná, desde 2008, que ela atua, então, na fabricação, como vocês viram no vídeo aí, de aparelhos geradores de ozônio e óleos ozonizados também, tá? Vamos falar aqui da missão, da visão e os valores da Ozox. Importante a gente entender, porque toda empresa tem a sua missão, seus valores, né? A sua visão. A missão da empresa é trazer, né, bem-estar e biossegurança, gerando valor e qualidade de vida, tanto pessoal como profissional, tá? A visão, então, é o objetivo se tornar líder global em tecnologia e inovação com ozônio. Isso tenho certeza que vai acontecer. A gente conhece a estrutura da empresa, oferecendo, então, soluções para pessoas e profissionais e quer estar presente em todos os continentes até 2030. E nos próximos, eu acredito, meses, eu creio ainda esse ano, é possível a empresa estar começando aí a expansão em outros países, tá? Valores, qualidade e tecnologia de ponta, isso nós sabemos que a empresa tem, manutenção na promessa, excelência no atendimento, temos um excepcional atendimento, assistência técnica, um suporte fantástico, porque, só para você ter uma ideia, o aparelho está no mercado há 7 anos, não tem uma reclamação no site aquele de reclamações, Reclame Aqui. Práticas de gestão e excelência, postura positiva, proativa, né? E foco na solução. Pode acontecer algo, mas tem que focar sempre na solução. A diretoria, então, é composta do Marco Antônio Musi, que é o diretor-presidente, tá? Gleison Oberleite, né, o diretor de tecnologia, o Gênio lá, o criador do aparelho, sócio da empresa também. Desse aparelho, gerador de ozônio, Ozoxar, portátil, prático, fácil da gente carregar nessa maletinha, tá? E ele atende com eficiência uma área de 40 metros quadrados ou 120 metros cúbicos em 15 minutos, tá?
dentro do laudo, que eu vou estar falando a seguir, que é o diferencial, que é o único aparelho no Brasil com dois laudos de duas universidades. Como é que ele funciona então? Ele gera ozônio 15 minutos, 30 ou 45, desliga uma hora e volta a funcionar automaticamente uma hora depois e faz o ciclo 4 vezes. Então, automaticamente funciona 15, por exemplo, desliga uma hora, 15, uma hora e faz o processo 4 vezes. 15 minutos para um ambiente, então, como eu falei, de 40 metros quadrados, 30 e 45 para ambientes maiores ou um ambiente com mais pessoas presentes, então você vai colocar, né, ou um ambiente talvez com janelas ou portas abertas, que aí o ozônio vai estar se dispersando mais no ar, ok? E esse é o diferencial, né, da Usox. São dois laudos de duas universidades, o laudo de emissividade da Universidade Federal Fluminense, lá do Rio de Janeiro, onde diz que a emissividade do aparelho Usox-Ar é permitido você respirar no ambiente, porque existe uma normativa do Ministério do Trabalho, que é quem regulamenta, que um aparelho gerador de ozônio para você respirar no ambiente, ele pode emitir ozônio até 0,08 ppm, ou seja, partes por milhão. Imagina você pegar 1 milhão e ficar com 8 centavos. Então, é uma emissão bem baixa. E o nosso aparelho é o único no Brasil hoje com esse laudo de emissividade. Então, ele tem controle de emissividade dentro do sistema e emite no máximo até 0,06 ppm, ok? E mesmo com emissividade baixa e controlada, com esse laudo, como você está vendo aí, assinado e reconhecido em cartório, nós temos o segundo laudo pela Unicamp, uma das maiores universidades estaduais do Brasil, se não a maior, mas ela tem o maior laboratório da América Latina. Eles usam o nosso aparelho lá e diz que é o laudo de efetividade, então, que elimina vírus, fungos, bactérias, inclusive toda a família do coronavírus. E lá está especificado no laudo que de 5 a 15 minutos ligado, elimina 99,999%. Não é 100 porque, como todos os laudos são feitos em cima da metodologia da Anvisa, tanto de efetividade como de emissividade, não pode se colocar 100%, segundo a Anvisa. Tá? E outra coisa importante que está no laudo da Unicamp, que não é danoso às células. Então, com tranquilidade, só para todo mundo que respira pode estar utilizando, então, o aparelho Oxar. Além disso, então, a Ozox tem os óleos ozonizados, como foi falado anteriormente também no vídeo, tá? E os óleos ozonizados, eles são benéficos para quê? Eles têm ação cicatrizante, hidratação, efeito anti-inflamatório, e a Ozox, então, ela usa o quê? Uma tecnologia inovadora que combina óleos essenciais com óleos de girassol, ozonizado, né? Oferecendo, então, não apenas as propriedades dos óleos, do óleo vegetal, que é o de girassol, mas também efeitos terapêuticos dos óleos essenciais, porque cada óleo essencial tem vários princípios ativos. Então, você vai lá buscar informação na composição, você vai ver que realmente é um óleo diferenciado e dá resultado. E o óleo de girassol ozonizado ele é poderoso oxidante, rico em oxigênio ativo, e ele é capaz, então, de eliminar definitivamente fungos, bactérias, vírus dos mais resistentes, e não permitindo, então, que esses micro-organismos eles evoluam, tá? Então, esses são os benefícios dos óleos ozonizados, e aqui eu vou falar rapidamente em cada um deles, tá? O Spa Verão, justamente para o verão, que está saindo, né? O Slim, cada um deles tem várias finalidades, mas eu vou falar da principal, por exemplo, o Slim, ele é ansiolítico, é usado muito para estrias, tá? Sensual, ou regenera para feridas e queimaduras, capilar, claro, para o cabelo, spa mãos e pés, para quem tem fungo nas unhas, aí principalmente, o esporte para dores, o spa corpo para varizes, pele jovem, principalmente para os jovens que têm acnes, né? E o rosto. Então, tanto pele jovem como o rosto, aconselhável que todos utilizem. Eu uso os dois, normalmente um na parte da manhã, outro à noite, então dá para utilizar os dois no rosto também. Esses são os 10 óleos ozonizados, esses são os benefícios.
E aqui nós temos o site para você buscar mais informações, mas a minha sugestão é que, se você tem mais interesse, busca saber mais com a pessoa que te apresentou, te convidou para conhecer a Ozox, porque tem muita informação a mais que você pode estar buscando, tá bem? De minha parte era isso. Agradeço a sua atenção. Passamos de 100 conexões na live hoje, que maravilha.